Em meio a um apocalipse zumbi que reduziu a civilização a ruínas, Aiden sobrevive isolado em seu apartamento, agarrando-se à rotina, às lembranças e à esperança de não perder a sanidade. Quando tudo parece indicar que ele está completamente sozinho, um encontro inesperado com uma garota desperta nele uma razão para continuar. Agora ele precisa reunir coragem e sair para resgatá-la, ou ambos morrerão sozinhos. Estou falando do filme Alone. E antes de começar, obrigado aos membros do clube Elite em Minutos, que tornam possível cada vídeo. Se você quiser fazer parte dessa família, é só clicar no botão Seja Membro. Tudo começa com Aiden falando diretamente para a câmera. Ele diz que é o dia 42 e lamenta, confessando que tentou, enquanto parece que está prestes a tirar a própria vida. Em seguida, vemos um flashback onde Aiden acorda ao lado de uma garota em sua cama. Ela faz uma expressão estranha, desconfortável, e se levanta para ir embora sem dizer muita coisa. Aiden começa a fumar, se senta lentamente e ao se levantar percebe um bilhete que seus pais deixaram para ele, lembrando-o de que não deve pagar o aluguel do apartamento. Pouco depois, Aiden ouve gritos e uma grande confusão vindo do lado de fora. Como de costume, ele liga a televisão, mas percebe que não há sinal normal. No lugar, aparece uma transmissão de emergência. Os alarmes começam a soar, e ao sair na varanda, ele observa que tudo está um caos absoluto. Um helicóptero se choca contra um prédio, as pessoas gritam desesperadas e correm em todas as direções. É então que fica evidente que o apocalipse zumbi começou. No meio da confusão, Aiden vê uma menina parada, imóvel, pedindo ajuda. Ele grita para ela que tudo vai ficar bem e que vai buscá-la. No entanto, segundos depois, ele vê a menina junto com outra pessoa atacando violentamente outra pessoa. Confuso e sem entender o que está acontecendo, Aiden volta apressadamente para seu apartamento para se proteger. Nesse momento, seu vizinho Brandon invade o apartamento. Aiden grita para ele sair, mas Brandon tenta acalmá-lo dizendo que o reconhece, que é seu vizinho e que mora bem ao lado. Ele pede ajuda e pergunta se Brandon está sozinho. Brandon diz que seu colega de apartamento o atacou sem motivo. Eles se conhecem desde o 5º ano e ele não entende o ocorrido. De repente, Brandon começa a mostrar sinais evidentes de que foi infectado. Aiden, alarmado, pega rapidamente uma faca na cozinha. Na televisão, o noticiário informa: como identificar um infectado? Alguns dos sintomas incluem olhos sangrando, gritos incontroláveis e comportamentos canibais. Também é indicado que o vírus é transmitido pelo sangue, principalmente por mordidas e arranhões. Embora Brandon insista que ele não é assim e que ainda é o mesmo, Aiden levanta a faca com medo e dúvida evidentes. Nesse instante, alguém bate na porta. Serão mais infectados? Brandon implora para Aiden não deixá-lo sair, avisando que ele vai morrer se fizer isso. No entanto, Aiden, dominado pela situação, diz que não pode ajudá-lo e pede para ele ir embora. Os olhos de Brandon começam a sangrar, confirmando o sintoma mais evidente da infecção. Brandon finalmente parte e ao sair é atacado pelos zumbis do lado de fora. Mais tarde, o noticiário informa que a melhor forma de evitar a infecção é não ter contato com o Aiden. Recomendam procurar um esconderijo seguro e permanecer lá, na esperança de que a situação não se prolongue por muito tempo. Aiden entra em pânico e começa a fazer ligações desesperadas, mas nenhuma consegue ser completada. Enquanto isso, ele ouve gritos de socorro vindos do lado de fora, o que aumenta ainda mais sua angústia. De repente, ele recebe mensagens de seu pai, enviadas dias atrás, que aparentemente não haviam chegado devido à falta de sinal na época. Seu pai pergunta se ele está bem, menciona que há notícias preocupantes na televisão. Aiden pergunta se ele sabe algo sobre sua irmã. Ele também informa que vão tentar ir buscá-lo e o alerta para, antes de abrir a porta, ter certeza de que são realmente eles. Depois ele diz que não vão conseguir chegar e pede para não se preocupar, pois estão juntos, implora que cuide da irmã e seja forte. Logo depois, Aiden recebe uma mensagem da mãe, dizendo que tentaram ligar para ele várias vezes. Aiden liga de volta imediatamente, mas novamente não tem resposta. Com o tempo, ele passa a marcar os dias no espelho e coloca a frase do pai, "Sobreviva", sobre uma foto da família. Ele chega a alucinar que o pai está ao seu lado, conversando e fazendo companhia em sua solidão. Os dias passam e as notícias informam que, na ausência de um imperativo biológico claro, descobriu-se que os infectados parecem experimentar um impulso psicológico que os leva a atacar apenas seres vivos não infectados. Mudanças químicas com grande impacto na função cerebral são mencionadas.
E as observações indicam que emoções como raiva e vergonha influenciam de maneira determinante o seu comportamento. Enquanto isso, Aiden tenta fazer uma ligação novamente, mas mais uma vez não consegue se conectar. Nos noticiários, também sugerem racionar comida e água, enquanto outras áreas metropolitanas começam a informar que estão perdendo o acesso a esses recursos básicos. É mencionado que um ser humano pode sobreviver até 3 semanas sem comida, mas apenas 3 dias sem água. Naquela mesma noite, Aiden começa a gravar um vídeo jornalístico. Ele já se refere à situação como uma pandemia global. Aiden confessa que está sozinho desde o primeiro dia, algo estranho para ele, já que nunca tinha passado mais de um dia inteiro sozinho em toda a sua vida. E mesmo assim, ele continua tentando resistir. Mais dias se passam, e nas notícias é mencionado que existem 2 falhas principais no cérebro infectado. A primeira é que o cérebro reptiliano se torna hipersensível, especialmente nas áreas que controlam a raiva e a agressividade. Segundo os relatos, esse estado é ativado especialmente ao entrar em contato com seres vivos não infectados, quando o cérebro reptiliano entra em funcionamento. Suprime parcialmente a atividade natural do córtex frontal. Não o suficiente para anular completamente a ação consciente, mas sim para provocar gritos, espasmos e movimentos involuntários. Aiden continua gravando seus videoblogs, já está no número 16 e tem filmado um quase todos os dias desde o primeiro. Seus suprimentos quase acabaram e ele sabe que em breve terá que sair do apartamento. O noticiário parou de enviar equipes para filmar, então eles repetem os mesmos segmentos várias e várias vezes, reiterando as mesmas mensagens. É estranho ver como eles tentam manter a calma e agir como se nada estivesse acontecendo, quando é evidente que algo terrível está acontecendo. Mesmo assim, Aiden continua assistindo essas transmissões repetidas na esperança de ver sua família na tela. Ele sabe que é uma ideia absurda, mas se agarra à menor possibilidade. Há muito tempo, ele leu sobre privação sensorial. Pessoas trancadas em câmaras, sem som, sem visão, sem estímulos de qualquer tipo, que depois de um tempo começavam a alucinar. Pessoas completamente lúcidas. Começava a ver coisas só para poder perceber algo, qualquer coisa, como se o cérebro precisasse desesperadamente de informação. Aiden acredita que começou a experimentar algo parecido, que sua mente está começando a traí-lo. Porém, de repente, ele ouve barulhos e desta vez sabe que são reais. Um zumbi entrou em seu apartamento, Aiden pega imediatamente um taco de beisebol e se esconde. O zumbi avança lentamente pelo local e quando passa perto, Aiden se posiciona atrás dele e o acerta com força, conseguindo derrubá-lo no chão. Os dias continuam passando e Aiden mal tem forças. Ele grava outro videoblog no qual admite que não sabe o que está acontecendo, embora no fundo ele saiba. Não é nenhum mistério. Ele sente que está perdendo a sanidade. Não para de pensar nessas histórias extremas, naquele homem que rastejou quilômetros sobre a neve com as pernas quebradas para se salvar. Ele, por outro lado, não consegue nem abrir a porta. A história de Aiden se descobrir um covarde. Ele sabe que começará a morrer de fome em 3 dias. De repente, ele ouve no telefone uma mensagem de voz dos pais dizendo que estão preocupados e esperam que ele esteja bem. Eles informam que sua irmã conseguiu sair da cidade antes que bloqueassem as estradas e que agora está em uma cabana. Eles não conseguiram escapar a tempo. Pedem que ele tente se comunicar com ela, já que não atende ligações, e faça o possível para entrar em contato. Também explicam que estão trancados junto com outras pessoas no escritório e imploram para que ele não saia e mantenha a porta fechada. De repente, Aiden ouve do outro lado do telefone vários zumbis invadindo o escritório onde estão seus pais. Depois, só se ouvem gritos, mais gritos e, finalmente, nada. O silêncio toma conta de tudo. Aiden fica completamente devastado. Nesse momento, ele entende que perdeu seus pais. Decidido, Aiden pega um taco de beisebol e sai de seu apartamento. No chão do corredor, ele encontra Brandon, já transformado em zumbi, embora Aiden tente se convencer de que ele está bem. Ele para por um instante, levanta o taco, pronto para acertá-lo, mas no final não consegue fazer isso. Nesse momento, mais zumbis começam a correr em direção a ele e outros se juntam rapidamente, formando um grupo cada vez maior e mais ameaçador. Aiden foge desesperadamente pela porta de emergência, apenas para se deparar com ainda mais zumbis vindo em sua direção. Sem outra opção,
Ele se vira e corre pelos corredores do prédio, voltando para seu apartamento, enquanto empurra e afasta os zumbis que cruzam seu caminho. Após uma corrida frenética, ele finalmente consegue entrar e tranca a porta mais uma vez, empurrando a geladeira para travá-la e reforçá-la por dentro. Embora os zumbis se joguem contra a entrada e tentem forçá-la, Aiden percebe que do outro lado da porta há um que insiste em tentar entrar. Com uma mistura de tensão e incredulidade, ele ouve o zumbi repetir várias vezes: "Venha aqui!" E sim, neste filme, até mesmo os zumbis falam. Aiden observa pela janela, enquanto todas as luzes da cidade se apagam, mergulhando o ambiente em uma escuridão profunda e silenciosa. Pouco depois, começam a surgir lembranças com sua irmã, cenas do passado que o invadem com uma mistura de nostalgia e dor. Até que finalmente ele adormece. No dia seguinte, Aiden acorda com a sensação esmagadora de que não aguenta mais. Ele fixa o olhar na frase sobre o retrato da família. Sobreviva! Palavras que pesam tanto quanto o sustentam. Com uma determinação frágil, ele decide preparar tudo. Grava um vídeo em que diz que é o dia 42 e se despede com uma calma tensa, como se estivesse encerrando um capítulo definitivo. Em seguida, ele se afasta, pronto para uma decisão extrema, mas para ao ver uma garota em frente ao seu apartamento. A distração o desestabiliza e, em meio à confusão, ele perde o equilíbrio e luta instintivamente para se manter vivo. Até que finalmente cai e consegue sobreviver. Aiden se levanta com dificuldade e se aproxima da janela para observar a garota. Ela avança lentamente até ficar em frente ao vidro e fecha as cortinas. Depois, Aiden grava um último videoblog. Ele explica que a bateria do seu laptop está prestes a acabar e que, por enquanto, não tem nenhuma forma de recarregá-la. Ele também menciona que naquele dia viu uma garota, embora reconheça que usar a palavra conhecer talvez seja exagero. Ele está quase certo de que ela era real. Ele também acredita que talvez ela esteja sozinha e que possa precisar de água, comida ou algum tipo de ajuda. Aiden acredita que ainda pode apoiá-la e decide tentar no dia seguinte. Enquanto fala, a bateria do laptop finalmente acaba, a tela se apaga e a gravação é interrompida, deixando suas palavras suspensas no silêncio. No dia seguinte, Aiden vai à varanda e vê vários zumbis vagando ao redor. Ele decide voltar para dentro do seu apartamento e, através da janela, finalmente consegue fazer contato visual com a garota, que se chama Eva. Aiden levanta um papel no qual escreveu "Olá" e depois outro com seu nome, Aiden. Eva se afasta por um momento e retorna segurando um papel com seu próprio nome, Eva. Por meio de outra mensagem escrita, Aiden pergunta se ela está sozinha. Ela concorda com a cabeça e ele responde com gestos que também está, usando mais papéis. Aiden confessa a ela que ela é a primeira pessoa que viu em muito tempo e garante que não pretende lhe fazer mal. Eva, usando um quadro branco, pergunta se ele preparou todas aquelas mensagens. Aiden devolve a pergunta, interessado em saber se isso a incomoda. Depois, ele pergunta se ela tem comida e água. Eva, por meio de gestos, dá a entender que tem comida, mas não tem água, e pergunta se ele tem. Aiden explica que tem um pouco de comida e bastante água engarrafada. Eva, brincando através do quadro branco, comenta que o uso de garrafas não é muito bom para o meio ambiente. Isso consegue arrancar um sorriso sincero de Aiden. De repente, Eva se levanta apressada, dando a entender que há zumbis perto do seu apartamento. Antes de fechar as cortinas, Aiden pergunta se eles vão conversar de novo no dia seguinte. Eva faz um sinal afirmativo e os dois se despedem. Aiden fica profundamente esperançoso, consciente de que, pela primeira vez em muito tempo, não está mais sozinho. Nessa noite chove e Aiden sai na varanda para se lavar com a água. No dia seguinte, Eva sai na varanda segurando um cartaz que diz: "Acorda!". Aiden aparece pouco depois, já barbeado e bem arrumado. Ele pergunta a ela o que aconteceu na noite anterior e Eva explica que há zumbis escalando a parede do prédio dela. Embora, por enquanto, a situação pareça estar sob controle. Aiden então pergunta se ela tem uma luva de beisebol e ela levanta uma para mostrar a ele. Em seguida, Aiden amarra uma bola em uma corda e a lança para ela, conseguindo passar uma corda entre as duas varandas. O plano dele é usá-la para passar água para Eva, e para seu alívio, a ideia funciona. Aiden consegue enviar 2 garrafas de água para ela sem maiores complicações. No entanto, de repente, um zumbi começa a escalar pela parede, tentando chegar à varanda de Aiden.
Quando Aiden se prepara para passar mais água para Eva, ele percebe o que está acontecendo. Em uma tentativa desesperada de detê-lo, ele joga uma garrafa contra a cabeça do zumbi, mas não consegue fazê-lo cair. Eva também começa a jogar objetos do seu balcão, embora nenhum pareça surtir efeito. Finalmente, o zumbi consegue subir na varanda de Aiden. Ele grita para Eva entrar imediatamente em seu apartamento e se colocar em segurança. Em seguida, ele mesmo entra em sua casa e fecha a porta da varanda. O zumbi fica do lado de fora, batendo insistentemente no vidro, tentando entrar. Diante disso, Aiden pega seu taco de beisebol, e quando o zumbi consegue quebrar o vidro, ele sai decidido e o golpeia repetidas vezes até acabar com ele, pondo fim à ameaça. A noite chega e Aiden fica conversando. Só espetáculo. Ele diz para si mesmo que não sabe o que fazer e, quase suplicando, pede uma resposta, alguma indicação que lhe diga qual é o caminho certo. Ele sabe que, se ficar ali, morrerá cedo ou tarde. Porém, não consegue chegar até Eva pelos corredores e precisa se aproximar, mas não sabe como. Todas as portas estão trancadas, embora talvez exista alguma possibilidade. Pensando nisso, ele se lembra de que um de seus vizinhos era montanhista. Decidido, Aiden vai até o apartamento desse vizinho. Lá, ele pega tudo de útil da despensa, como manteiga de amendoim e outros alimentos que consiga carregar. Em seguida, ele encontra uma corda e uma mochila de excursão, exatamente o que precisava. No entanto, nesse mesmo momento, o vizinho já transformado em zumbi aparece e o ataca. Aiden consegue se defender, golpeando-o repetidamente com desespero até não aguentar mais. Finalmente, ele pega um machado e acaba com o vizinho zumbi, assim como com a zumbi que era a esposa dele. Ao sair do apartamento, Aiden se depara com vários zumbis no bairro Aiden. Corredor. Com muito cuidado, ele fecha a porta em silêncio para não chamar a atenção deles. Ele consegue avançar silenciosamente e, depois de desviar dos infectados, consegue voltar para o próprio apartamento. Uma vez dentro, ele tira a roupa e examina o corpo para ter certeza de que não foi mordido. Felizmente, não encontra nenhum ferimento. Em seguida, ele checa a mochila de excursão do vizinho e encontra 2 walkie-talkies, testando e confirmando que funcionam. Nesse momento, Aiden começa a chorar de alegria e diz: graças a eles, ele poderá se comunicar com Eva. No entanto, logo se pergunta, como conseguirá fazer um deles chegar até ela? Mais tarde, Aiden desce até o primeiro andar e de lá consegue lançar um dos walkie-talkies até a varanda de Eva. Depois, ele desvia novamente dos zumbis e se esconde para não ser visto pelos infectados. Com muito esforço, consegue voltar ao seu apartamento mais uma vez. Finalmente, ele coloca um bilhete na janela direcionado para Eva, que diz: confira sua varanda. No dia seguinte, Eva pega o walkie-talkie e pela primeira vez fala com Aiden. Ao ouvir a voz dele, ela não consegue evitar se emocionar, com o coração acelerado, e pergunta se ele realmente está ali. Ele responde que sim. Finalmente, os dois conseguem se comunicar verbalmente, algo totalmente novo para eles, já que até então só haviam se comunicado por gestos e bilhetes escritos. Eva diz que não consegue acreditar que ele tenha feito tudo aquilo, e Aiden pede desculpas, reconhecendo que já faz muito tempo desde então. Em seguida, com interesse, pergunta como ele está, ela responde que está se sentindo fantástica e devolve a pergunta para ele. Aiden, sorrindo, diz que ouvir a voz dela faz com que ele se sinta incrível. Ela, por sua vez, comenta que também acha muito agradável ouvir a voz dele. Aiden tenta perguntar se os zumbis ainda batem na parede dela, mas Eva o interrompe. Ele admite que há muito tempo não conversa com ninguém, e apesar das dificuldades que enfrentarão em breve, gostaria de falar sobre outros assuntos por um momento. Aiden sente um grande alívio e uma alegria imensa ao ouvir essas palavras. Eva, curiosa, pergunta se ele pratica surf, já que às vezes viu suas pranchas e roupas de neoprene na varanda. Aiden confirma que sim, que pratica surf regularmente. Ela pergunta se ele tem namorada, pois achou ter visto alguém, mas ele explica que não é sua namorada. Aiden, por sua vez, pergunta se ela tem alguém, ao que Eva responde que não. Ela confessa que esteve noiva há alguns anos, mas desde então não teve nenhum relacionamento sério. A conversa continua de forma mais pessoal. Eva pergunta se ele já esteve apaixonado alguma vez. Aiden sorri e conta que sim, apenas uma vez. Na 5ª série, Caldwell, uma menina adorável que até segurou sua mão, embora depois tenha chorado e vomitado. Essa história faz Eva rir. Depois, Aiden menciona que percebeu que ela gosta de desenhar.
Eva confirma que é verdade e ainda confessa que já o desenhou 1 ou 2 vezes. Embora admita que isso soa mais estranho do que realmente é. Brincando, Aiden diz que se sente abusado, ao que ela responde que ultimamente não tem tido muito para observar. Mas o que ele fez na noite anterior foi tão corajoso e ousado que ela não consegue agradecer o suficiente. Aiden retribui o agradecimento com um sorriso, sentindo-se mais próximo dela do que nunca. Aiden já está ficando sem comida, então decide entrar no banheiro e acessar os dutos de ventilação. Por eles, tenta chegar a outro apartamento. No caminho, ele encontra um zumbi, embora este já esteja morto, e consegue continuar sem maiores contratempos. Finalmente, ele consegue chegar ao outro apartamento e desce com cautela. Lá, descobre sangue no chuveiro, o que lhe causa um arrepio, mas mesmo assim, ele percorre o local e explora outros cômodos. Ao chegar à costa, ele cozinha e se surpreende ao achar muita comida na despensa, inclusive bolinhos. Emocionado, ele diz que precisa contar logo para Aiden. Aiden fala pelo walkie-talkie que não acredita no que encontrou. Aiden explica que saiu para procurar comida, mas ela, irritada, responde perguntando no que ele estava pensando. Confuso, Aiden pergunta se ela está brava e se eles estão discutindo. Ela responde que sim, porque ele saiu sem avisar. Aiden não entende por que ela está irritada. Eva esclarece que passou 20 minutos tentando falar com ele, sem sucesso, e que até chegou a pensar que ele estava morto. Ela confessa que, assim como ele tem medo de ficar sozinho, ela também tem. Aiden pede desculpas sinceramente e Eva deixa claro que, a partir de agora, eles devem fazer as coisas juntos. Ela o repreende por não avisar sobre a falta de comida e garante que vão conversar e buscar uma solução juntos. Aiden aceita e comenta, meio em tom de brincadeira, que é reconfortante saber que não é o único codependente na relação. Eva pergunta onde ele está e Aiden responde que está bem ao lado e que o lugar é seguro, que não há ninguém por perto. Ela pergunta se ele encontrou comida e ele diz que ela não vai acreditar. Aiden acrescenta que, com o que encontrou, eles poderiam até esperar toda a situação acabar, já que está convencido de que aquelas coisas vão acabar morrendo de fome. Depois, eles poderiam procurar a irmã dele e sair. Ele acredita que há mais pessoas como eles que sobreviveram e que juntos poderiam achar um lugar seguro. Eva confessa para ele que... Aiden pergunta se os zumbis voltaram para a parede dela e ela diz que aparecem 4 ou 5 vezes por dia. Ele diz a ela que o noticiário informou que os infectados repetem padrões quando desesperados. Eva então menciona para ele que fez uma corda parecida com a dele, usando lençóis, e pergunta se, descendo do prédio dela, ela conseguiria escalar até o dele ou até mesmo usar os corredores. Aiden recusa totalmente essa ideia, embora reconheça que a corda foi uma boa iniciativa. Ele diz que vai até ela, pois seria arriscado demais para ela. Finalmente, Aiden menciona que está com a geladeira bloqueando a porta, mas Eva pergunta, se não tem ninguém, por que está assim? Ela insiste que ele deve sair o quanto antes. Aiden responde que ainda não pode, que primeiro precisa voltar para pegar a mochila e a comida, pois do contrário eles vão morrer de fome. Ele pede que, se algo acontecer com ela, jogue uma garrafa de vinho ou outro objeto no quintal para que ele ouça e vá procurá-la. Eva, angustiada, implora que ele volte com cuidado. De repente, um homem mais velho surge apontando uma lança improvisada para Aiden e indica o sangue em seu corpo. Aiden explica calmamente que só se cortou e garante que não está infectado. Acrescenta que, se estivesse, pediria para que ele acabasse com ele. O homem pede desculpas pela ameaça e admite que, com o tempo, perdeu seus modos. Depois, ele pergunta com quem Aiden falava, pois o ouviu antes. Aiden diz que falava sozinho, como costuma fazer. O homem concorda e afirma que também faz isso frequentemente. Aiden supõe que o antigo inquilino saiu quando tudo começou, mas o homem esclarece que o conhecia, que era seu vizinho e que nunca saiu. Com voz contida, ele diz que o antigo inquilino se suicidou no banheiro. Ao ver as cortinas abertas, pergunta a Aiden se foi ele e pede que não faça mais isso. O homem lhe dá um pouco de comida e pergunta se Aiden morava com alguém antes de tudo acontecer. Aiden responde que não, que sempre esteve sozinho. O homem pergunta se ele esteve sozinho todo o tempo e se precisou eliminar algo. Aiden explica que pergunta isso porque, se houvesse outras pessoas, teria que alimentá-las também. Após um breve silêncio, Aiden admite que sim, acabou com um,
embora confesse que há outro com quem não conseguiu fazer isso e que ainda o atormenta. Aiden pergunta se ele viu o noticiário antes da queda de energia, quando diziam que os infectados sabiam o que faziam. Ele diz que se passasse por isso, também queria que acabassem com seu sofrimento. O homem comenta que talvez algum dia encontrem uma cura, mas Aiden se mostra cético e lembra que já faz mais de 100 anos que procuram uma cura para o câncer, sem sucesso. Depois, ele pergunta se o homem precisou eliminar algum infectado, e o homem diz que não. Aiden então expõe sua teoria. Se resistirem tempo suficiente, talvez os infectados morram de fome antes de irem embora com comida. Ele pergunta se o morador tinha esposa, o homem acha que não, pois não viu roupas femininas. Aiden pensa que deve ter um motivo forte para sua decisão. O homem concorda, dizendo que se a parceira tivesse sido infectada, isso já seria motivo suficiente. Depois, o homem pede para Aiden imaginar ter passado quase toda uma vida ao lado de alguém. Ele propõe que ele pense no que significaria se essa pessoa de repente adoecesse ou fosse afetada pelo que está acontecendo lá fora. E que ela já não olhasse mais para ele com amor, mas sim com ódio. Ele diz para ele tentar imaginar o quão devastador algo assim deve ser, e sugere que talvez isso seja ainda pior do que a solidão. No entanto, logo ele esclarece que só diz essas coisas para se divertir, que não passam de invenções sem importância. Enquanto Aiden pega uma garrafa, o homem aproveita um descuido e o acerta por trás com um taco, deixando-o inconsciente. Aiden acorda mais tarde, amarrado a uma cama. Então ele descobre que a esposa do homem está infectada e repete várias vezes a palavra "me mate", em um loop perturbador. O plano do homem é permitir que sua esposa se alimente de Aiden. Ele se aproxima e diz que seu nome é Eduardo. Ele admite nunca ter machucado ninguém e, desesperado, questiona o que mais poderia fazer. Ele afirma que ama sua esposa e explica que Aiden deve permanecer vivo para que ela possa se alimentar dele. Ele afirma que dará comprimidos para mantê-lo inconsciente e o enfraquecerá para evitar resistência. Ele diz friamente que Aiden será o primeiro humano de quem ela vai se alimentar, pois até então só atacara os 2 cachorros deles. Aiden tenta fazê-lo ver a razão, dizendo que sua esposa está sofrendo, mas Edward responde que quem realmente sofre é ele. De repente, a voz de Eva é ouvida pelo walkie-talkie. Edward escuta e sai do quarto. Nesse instante, Aiden consegue se soltar das amarras. Quando Edward retorna, Aiden o empurra com todas as suas forças, fazendo-o cair perto de sua esposa, que se lança sobre ele, selando assim um final trágico e inevitável. Eva, pelo walkie-talkie, avisa Aiden que invadiram a casa dele. Sem perder tempo, Aiden sai imediatamente em busca dela, abandona seu apartamento e encontra Eva presa entre vários zumbis. Aiden consegue chegar até o térreo, enfrentando e eliminando vários deles pelo caminho. De cima, Eva joga para Aiden uma corda improvisada com tecidos, o que permite que Aiden escale, embora só consiga chegar até um andar abaixo do dela. Então, Eva desce e finalmente os 2 conseguem se reunir. Ao se verem novamente, eles se abraçam forte, aliviados e emocionados por ainda estarem vivos. Juntos, eles lutam para voltar ao apartamento de Aiden. Eva consegue entrar primeiro no quarto, enquanto Aiden fica para trás, enfrentando um zumbi. Logo depois, ele volta coberto de sangue e se desespera ao ver uma mancha escura na camisa. Por um momento, Aiden acha que foi infectado. Convencido de que pode se transformar e colocar Eva em perigo, ele toma uma decisão desesperada, mas ela implora para que ele não a deixe sozinha. Com as mãos trêmulas, Aiden tira a camisa e ambos descobrem com profundo alívio que não há nenhuma mordida e que ele não foi infectado. Sem perder mais tempo, eles correm até a porta do apartamento e empurram a geladeira para trancá-la, impedindo que os zumbis consigam entrar. Exaustos, mas a salvo. Por enquanto, eles se olham e prometem permanecer juntos e sobreviver, custe o que custar, e assim termina este filme. Este vídeo só é possível graças aos membros do Clube Elite do N Minutos, que mantêm o canal e garantem resumos semanais de filmes e séries. Você pode integrar esse grupo exclusivo, ver resumos instantâneos de filmes em cartaz e pedir o resumo que quiser diretamente a mim. Entrar em uma biblioteca privada com conteúdo que ninguém mais vê. E o mais importante, receber o reconhecimento e agradecimento de toda a comunidade. Como apoiador deste projeto, não hesite, junte-se já à família clicando em tornar-se membro.